Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: esse distanciamento é o fim da relação? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o elefantinho de Jade. E a opção número 2, o escaravelho. Então tentem se conectar a uma das opções, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se esse distanciamento é o fim da relação ou não. Opção número 1, elefantinho de Jade. Opção número 2, escaravelho. Parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá? Lembrando que se trata de uma tiragem coletiva, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Me deixem também de onde vocês estão falando, para eu saber qual está sendo o alcance do vídeo, quais as regiões aí que mais pessoas estão me assistindo, tá bom? Quem tem interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu o elefantinho de Jade aqui. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com a primeira opção, o elefante de Jade. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o elefante de Jade, mostra pra gente. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Este distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Sol. Gente, o Sol é uma carta que fala muito de reconciliação. O Sol fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a alma, sentimentos que fazem bem ao espírito. Só que o Sol, ele fala muito também de retomadas amorosas, né? Ou seja, não acredito que esse distanciamento é o fim da relação de vocês. O Sol e julgamento são as cartas que mais falam de reconciliação no deck, né? Então aqui vibra-se uma energia de uma reaproximação. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. E para muitos aqui, gente, esse distanciamento está servindo também para essa pessoa ter uma visão melhor, um entendimento maior do que ela também está sentindo, tá? Porque o Sol, ele é fonte de luz, ele é fonte de vida, ele é fonte de calor, mas ele é luminosidade. Ele faz com que a gente entenda, veja melhor uma situação. Então muitos aqui estão tendo, com esse afastamento, esse distanciamento, estão tendo uma visão mais clara do que realmente sente, tá? Então vamos lá. Este distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Continuando, que agora era o gás. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o elefante de Jade, mostra pra gente. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o elefante de Jade, mostra pra gente, universo. Este afastamento é o fim, distanciamento é o fim da relação?
para quem se conectou com o elefante de Jade. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Papa, 5 de copas, 8 de espadas, As de espadas, 9 de ouros, julgamento e a carta do corte é uma rainha de espadas. Não, gente, não é o fim não, tá? As duas cartas que mais falam de reconciliação nós temos aqui no jogo. É muito forte aqui que vocês venham a ter uma conversa. A gente tem o As de espadas, que não é uma conversa romântica, não é declaração de amor, não. Mas que vocês possam vir a colocar aí os pingos nos is. Mas é muito importante também que vocês ajam diante dessa situação de uma forma bem racional, de uma forma prática, rainha de espadas. Se deem à medida em que vocês recebam, tá? Não é para se abrir ali que nem um buquê de flor, não, porque a gente tem que se doar à medida em que a gente vai recebendo. É muito forte que vocês tenham uma conversa. O Papa é uma carta que fala muito de comunicação. Vocês precisam sentar e precisam conversar. Papa com As de espadas. Uma conversa que muitas vezes pode vir a ser dura, pode ser ali mais seca, né? Mas que vai servir para vocês direcionarem a relação de vocês. Em seguida desse Papa, eu tenho um 5 de copas. O 5 de copas é a carta do chorar sobre o leite derramado. Cuidado com o que vocês estão vibrando também. Porque o 5 de copas, ele fala da gente muito pessimista diante de uma situação. A gente olhando uma situação muito pelo lado negativo. E não olhando as coisas boas, os momentos bons que a gente teve ali com a pessoa. Né, as coisas interessantes que nós fizemos. Então procurem olhar a situação também de uma forma mais positiva, de uma forma mais favorável, porque assim vocês também pedem esse favoritismo para o universo, vocês pedem também que o universo trabalhe a nosso favor. Em seguida desses 5 de copas, que fala que muitas pessoas aqui estão ali meio que já esperando o pior, a gente vem com o 8 de espadas, e o 8 de espadas é uma carta que fala muito de autossabotagem. A nossa mente mentindo, a nossa mente fazendo com que a gente não veja as coisas como realmente são, a gente não enxergando as coisas como elas deveriam ser. Então, cuidado aí para vocês também não estarem se autossabotando. Cuidado para vocês não estarem vendo as coisas como realmente são e dessa forma não se movimentando, se mobilizando também diante das coisas. Então procurem abrir os olhos, procurem tirar as vendas. Cuidado para vocês não estarem se auto-sabotando aqui, tá? Mas aqui é muito forte a necessidade de uma conversa. Uma conversa que não é romântica, mas uma conversa que é esclarecedora, na qual você vai falar o que você quer, o que você espera, o que você deseja de uma relação. Essa pessoa, pelo lado dela também, o que ela quer, o que ela espera, o que ela deseja, o que ela pode oferecer. Porque muitas vezes o que eu quero é uma coisa, mas o que eu posso oferecer é outra. Uma vez que isso é falado, uma vez que isso é discutido, que a gente coloca isso na mesa, quando a gente sabe aonde a gente está pisando, aí fica mais fácil. Porque você vai saber o que você pode vir a esperar dessa situação. Se você vai querer viver aquilo ou não, aí são outros 500. Mas uma vez que você aceite viver a situação, você sabe o que esperar dela. Então o As de espadas não é uma conversa romântica. E também não é uma conversa que pode ser imposta. Ela tem que acontecer naturalmente. Porque se um de vocês não se sentir pronto para essa conversa e forçar ter uma conversa, de nada vai resolver. Porque é simplesmente eu não falar, eu não me abrir, né, não expor o que está dentro de mim. Então essa conversa tem que acontecer, mas de uma forma natural, de uma forma espontânea, tá? Mas lembre-se sempre de se priorizar. Olha aqui o 9 de ouros. Sobe no salto, mulher. Por mais que o pé possa doer, por mais que o pé possa machucar, mantenha-se em pé. Mantenha-se no salto. O 9 de ouros fala, você quer ser amada? Se ame. Você quer ser respeitada? Se respeite. Você quer ser priorizada? Se priorize. Como você quer ser amada, respeitada e priorizada pelo outro, se muitas vezes você não tem essa postura com você mesmo? Então o 9 de ouros fala, sobe no salto. Por mais que o pé possa doer, por mais que o pé possa machucar, não desça dele. Porque você vai estar mostrando para o outro a forma com que você quer ser tratada.
a forma com que você quer ser respeitada. Se você não se respeita, não vai ser o outro que vai te respeitar. Então, é um momento de vocês assumirem também uma postura mais de comprometimento vocês com vocês mesmos. Mas em seguida desse 9 de ouros eu tenho a carta do julgamento. E o julgamento nos fala o quê? Aquilo que se julgava morto renascendo. Aquilo que se julgava morto voltando à vida. É a carta que mais fala de reconciliação. É a carta que mais fala de retomadas amorosas. Sol e julgamento. É muito forte aqui que vocês venham a ter uma conversa assim. E a partir dessa conversa resolvam aí dar uma continuidade à situação. Dar aí um novo andamento para a história de vocês. Carta do corte, rainha de espadas. As pessoas não gostam de vir como rainha de espadas porque falam que a rainha de espadas não ama e não é amada. Mentira. A rainha de espadas ama muito e também é muito amada. A diferença é que a rainha de espadas ela se doa à medida em que ela recebe. Então você está recebendo muito, você se doa muito. Você está recebendo pouco, você se doa pouco. A rainha de espadas ela sempre se prioriza, ela sempre se respeita e ela sempre lida com a situação de uma forma mais prática, mais racional e mais objetiva. Então é um momento de vocês assumirem uma postura de rainha de espadas, de se amar, se respeitar e se priorizar. Rainha de espadas com 9 de ouros. O outro nos dá aquilo que a gente permite que ele nos dê. Se a gente quer muito, o outro vai nos dar muito. Se a gente aceita pouco, a gente vai receber pouco. Então cuidado com a postura de vocês diante desta situação, tá bom? Mas não é, esse distanciamento não é o fim da relação não, muito pelo contrário, provavelmente vai ser aí o começo de uma reconciliação entre vocês. Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o escaravelho. Este distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o escaravelho. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o escaravelho, mostra pra gente. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o escaravelho embaralhado. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o escaravelho. Veio a carta da força. A força é uma carta que fala de força de sentimento. De sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, mas sentimentos esses que provavelmente estão sendo contidos pelo racional. Porque a força ela fala de um sentimento forte, mas que a gente tenta racionalmente manter esse sentimento seguro. Então a gente percebe por essa carta que vocês devem estar aí se contendo, vocês devem estar aí se segurando, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o escaravelho. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o escaravelho. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o escaravelho. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o escaravelho, mostra pra gente. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o escaravelho. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o escaravelho. 3 de copas. Esse distanciamento é o fim da relação? Para quem se conectou com o escaravelho.
embaralhado. Esse distanciamento é o fim da relação para quem se conectou com o escaravelho. 3 de copas, temperança, 5 de ouros, rei de copas, 5 de copas, 3 de ouros e fecha com a mesma carta que a gente abriu, a força. A gente percebe aqui que existe uma força de sentimento, tá? São sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos que já criaram corpo, que já criaram raízes, mas que vocês, através da razão, estão tentando manter aí esse sentimento controlado, esse sentimento aí seguro. Vocês lidam com uma pessoa que tem muito medo dos próprios sentimentos, das próprias emoções, porque essa pessoa vem como um rei de copas. O passado aqui não deve ter sido fácil. O passado aqui não deve ter sido legal, né? Porque o rei de copas, ele tem muito medo de se machucar nesta relação, porque ele já sofreu demais em outras. E a carta do lado é nada mais, nada menos do que um 5 de copas. Tá olhando ali a situação, mas meio que já esperando o lado negativo dela. Esperando ali uma dor, um sofrimento, uma amargura, enfim. O 5 de copas é o chorar sobre o leite derramado, mas a gente já esperando que o pior se faça, que o pior aconteça. Tentem trazer um pouco mais de leveza, tentem trazer um pouco mais de suavidade, porque a gente abre o jogo com um 3 de copas, e o 3 de copas ele é uma carta de sentimento, ele não é uma carta que fala só de triângulo. Triângulo é uma das características da carta. O 3 de copas ele fala de amor, só que o 3 de copas ele fala se solte, se jogue, viva, curta, aproveite. O 3 de copas é aquela emoção que dá aquele frio na barriga, aquele amor que é aquela perna tremendo, aquela mão suada, aquele amor mais juvenil. É uma carta que fala de encontros íntimos, enfim. Deixa uma suavidade aqui, deixa as coisas fluírem de uma forma mais leve, mais solta, porque assim elas têm grandes chances de se equilibrar. Porque aí a gente vem com a carta da temperança. A temperança é uma carta que fala da própria espiritualidade nos ajudando, da própria espiritualidade ali nos amparando para que as coisas possam acontecer, possam fluir. Porém, a nossa necessidade também de deixar as coisas mais equilibradas. Então a gente precisa se equilibrar para que as coisas possam acontecer. A temperança fala da própria espiritualidade nos ajudando, da própria espiritualidade ali nos amparando para que as coisas se façam, as coisas aconteçam. E em seguida dessa temperança eu tenho um 5 de ouros. E o 5 de ouros é a carta da carência, da sofrência, da falta, da escassez. Vocês podem estar se sentindo abandonados, se sentindo aí meio que na solidão diante dessa situação, tá? Essa pessoa também pode estar se sentindo ali meio que sozinho, perdido, no frio, na chuva, desamparado. Só que é uma pessoa que ela espera muito, né, vir a se machucar, porque ela tem medo desse sofrimento, dessa dor, e ela olha a situação como se ela já esperasse que isso fosse acontecer. Ela está olhando a situação por um lado muito negativo, já esperando ali o pior das coisas. Mas existe aqui uma energia, porque em seguida desses 5 de copas, que é a carta da gente trabalhar, né, para que a coisa se faça, eu tenho um 3 de ouros. E o 3 de ouros é uma carta que fala da gente investir, trabalhar para que a situação aconteça. Investir, trabalhar ali para criar uma base, um alicerce para num futuro erguer as paredes e colocar um telhado nessa construção. Então, mesmo com todo esse pessimismo dos 5 de copas, esperar o pior acontecer, existe uma vontade aqui de investir e trabalhar para que isso possa se consolidar, para que isso possa se estruturar. Então a gente percebe aqui, gente, que esse distanciamento provavelmente não é o fim da relação. Vocês estão se segurando, vocês estão se contendo. Duas forças. É um sentimento forte, é um sentimento que já criou raízes, que já criou estrutura, porém vocês lidam com uma pessoa que tem medo do que sente. Uma pessoa que tem medo de voltar a se machucar, de voltar a ficar ali na solidão, na míngua, né? Então, tentem levar as coisas com mais fluidez. Tente levar as coisas de uma forma mais
mais leve, de uma forma mais solta. O 3 de copas pede muito isso, essa leveza, essa suavidade, para que as coisas possam sim se equilibrar, possam sim se fazer. Evitem aqui olhar muito pelo lado pessimista da coisa, né? Porque tem grandes chances de vocês conseguirem sim estruturar. Existe grande chance sim de vocês conseguirem fazer aí uma base para mais adiante levantar as paredes e colocar o telhado diante desta construção. Então não acredito que seja o fim da relação ainda não, tá? Porque ainda existe emoção, ainda existe sentimento. Tem muitos medos, tem muitos obstáculos a serem aqui percorridos, tem. Só que não acredito ainda que seja o fim não, tá bom? Gostou? Deixe seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido útil de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.